Ok. Tá funcionando. Bom, primeiro vídeo. E considerações iniciais. Eu sei que tá tudo escuro, eu sei que tá tudo preto, eu sei que não dá pra ver não dá pra ver quase nada aqui. Essa é a intenção, não precisa comentar aqui. Não dá pra ver, acho que dá pra ver a lousa, Dá pra ver a lousa, é o que importa. Nesse vídeo eu quero começar falando já sobre fenomenologia do RPG. Eu vou falar um pouquinho mais tarde porque é um assunto muito extenso. Essa na verdade é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. A primeira vez foi dia 12 de maio, porque era um dia importante. E não consegui, na verdade eu consegui, mas não do jeito que eu queria. Eu tive que editar várias coisas, na verdade eu teria que editar, mas eu não editei, então que eu odeio editar. E esse vídeo possivelmente vai ficar muito longo, porque todos os outros ficaram. Mas pelo menos eu já sei exatamente o que eu vou falar, então é uma síntese do que eu já falei anteriormente, pelo menos pra mim mesmo. Fenomenologia do RPG. Quero falar também sobre o ato de roubar livros, entre aspas, porque já vão entender. Quero falar sobre o capítulo 1138 de One Piece mangá. Eu acho que o anime tá no 1139. Não lembro, tá em Egghead. Quero falar também sobre tem muita coisa pra falar, mas preciso ser breve. Clash Royale, a atualização do Clash Royale, que é as evoluções. E bom, as outras coisas vai ter que ficar para outros vídeos, porque a fenomenologia do RPG vai tomar muito tempo. Tá. O ato de roubar livros, que não necessariamente é roubar livros. Acho que em todo lugar assim, metropolitano, existe existe um negócio chamado geloteca, que é uma geladeira que tem diversos livros sobre diversas coisas. Você simplesmente pode pegar ou pode colocar lá sem tipo interferência de nada. Não precisa de cadastro, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Você abre a geladeira, vê algum livro que você quer, pega e é isso aí. É muito bom fazer isso. Bom, dependendo de qual geloteca você for, você vai ter espécies diferentes de livros, né? Porque a cultura daquele local onde a geloteca tá é sempre diferente umas das outras. Mas enfim, isso é muito bom, porque você não precisa comprar livros, né? É quase um sebo, só que de graça. Além disso, tá, sobre One Piece. O capítulo 1138 em questão no mangá é o do painel, que, como é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, nas outras vezes eu xinguei muito nessa parte, viu? Eu me exaltei e xinguei muito nas outras partes. Então, a minha autenticidade na fala e nos pensamentos vão ser outros, porque eu já falei o que eu pensava que eu gostaria de ter falado. Mas para esse vídeo aqui, cara, o painel é algo incrível. Tipo assim, antigamente as pessoas faziam suas artes e elas só eram reconhecidas muito tempo depois e valendo milhões de reais, né? E eu acho que o Oda fez algo nesse nível. Quando o One Piece chegar no seu final, né? Apesar que ele falou que o Baf já é tipo um dos arcos finais, mas quando o One Piece finalizar e realmente tiver tudo feito, tudo acabado, as pessoas vão olhar para esse painel e vão não vão ter nem o que falar, né? Eu não consegui falar nada aqui. Eu queria falar mais sobre isso, queria muito, mas eu como é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, eu sei que eu preciso falar no máximo 2 frases sobre alguma coisinha aqui, porque o que interessa tá pro final. E
Bom, de qualquer forma, como esse aqui é um vídeo possivelmente primeiro pro YouTube, eu preciso misturar algumas outras coisas para gerar uma certa procura nos vídeos, né, para as pessoas acharem que eu tô falando sobre vários assuntos assim, sabe aquele uma foto, deve ter no YouTube, né, porque é um print do YouTube, que tinha alguém fazendo tipo zerando Crash Bandicoot e enquanto falo sobre a economia austríaca, é tipo mais ou menos isso, sabe? Talvez eu faça isso um dia. E até um pouco na contramão das ideias, né, do que é aceito e normal hoje em dia, você fazer um vídeo onde você não tenha dois vídeos rolando, onde um em cima é um jogo de carro onde os carros estão se quebrando e no de baixo é alguém cortando alguma coisa, enquanto de fundo tem alguém falando sobre algum podcast em algum lugar, sabe? Mas enfim, não existem acidentes, não existem acasos, não existem coincidências e, bom, se você tá aqui, você tá aqui. Clash Royale. Ai, nossa, nessa parte eu xinguei muito também. Tudo bem que as atualizações do Clash Royale não são recentes, esse é muito antigo já, mas tem umas atualizações que estão realmente de xereca, viu? De deixar você de xereca. Eu sei porque eu jogo com o deck com a PEC evoluída e com a pirotécnica. Mano, a pirotécnica evoluída é algo muito forte, mano, na moral. O caçador também ficou algo muito forte. Eu temo um dia deles colocarem o pescador com evolução, meu Deus. Oh, meu pai, não escute essa minha súplica. Na verdade, não escute. Errei tudo já. Enfim, já falei não, pera, só mais um comentário aqui. Quanto tempo tem? Vou fazer 10 minutos ainda. Eu acho muito legal do Clash Royale que, tipo assim, a Supercell não tá nem aí pra você, no sentido de você reclamar, tipo, é pay to win, ou tipo, você é um jogo horrível, desbalanceado, pra não sei o que. Eles não tão nem aí, cara. E quem chora por isso também, é como se eles falassem, olha, se você tá chorando por isso, você merece sofrer. E tipo assim, eu gosto muito disso que a Supercell faz, mas realmente tem algumas vezes que é meio foda, não pra mim especificamente, mas tipo assim, você tá nas arenas baixas e aí você caiu com um cara que, sei lá, ele odeia a sua própria vida e ele pagou não sei quantos de dinheiro pra ter sua carta evoluída no máximo. E aí, por exemplo, você pega uma bruxa evoluída agora no nível máximo 15 contra alguém que tá, sei lá, na arena 7, 8, e aí como é que fica? A bruxa destrói o deck inteiro do cara. Não tem o que fazer, cara. Mas tipo assim, Clash Royale é tipo assim, inventaram um jogo milhares de anos atrás na história da humanidade. Esse jogo nunca teve continuação e nunca teve algo melhor dele mesmo. Tentaram, tem tentativas por aí, mas o Clash Royale é a única continuação desse jogo e que é tão perfeito e tão complexo quanto a original, né? No caso, a primeira, porque o Clash Royale é o original, só que 2, né? O segundo lançamento. E esse jogo é xadrez, cara. Não tem como. Inventaram xadrez milhares de anos atrás, ficou milhares de anos sem nenhuma continuação e no século XXI lançaram a continuação do xadrez, Xadrez 2, que se chama Clash Royale. Ok, agora sim o vídeo começa. Sobre a fenomenologia do RPG. Para quem já jogou, sabe como que funciona um jogo de RPG. Eu vou presumir que você saiba pouco. E se você já sabe bastante, então você vai entender muito bem aonde eu quero chegar antes mesmo de eu chegar. Num jogo de RPG, role playing game,
É aquele jogo que você joga dados, que você monta sua ficha, o seu personagem, você interpreta, você participa de um mundo, enfim. Todas essas coisas. Em um jogo, a gente tem essa primeira figura. Ok. Essa primeira figura... Meu Deus. A gente vai chamar ela de mestre. Quando um mestre convida alguém para jogar uma partida de RPG, uma campanha de RPG, o mestre ele apresenta para essas pessoas, né, para os jogadores, o mundo, o universo, a campanha que é do mestre. Nada disso aqui existiria sem o mestre, ok? Ponto. Só que para esse universo aqui existir, é preciso que players também existam. Eu ia falar outro nome, mas eu já chego lá. Eu vou colocar 4, porque normalmente 4 é mais fácil. Ok, colocar 5 então. Quando você tem 5 personagens, obrigatoriamente, todos eles possuem... Não, quando você tem 5 players, né? Obrigatoriamente, cada um possui ao menos um personagem. Significa que todos têm que ter apenas um? Não necessariamente. Se o mestre quiser, os players podem ter mais de um personagem, dependendo da história que o mestre quer contar. Ok? Player 1, Player 2, o 3, o 4 e o 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui a gente vai chamar de personagem A, do B, C, D e o E. Ok. Básico. A gente ainda está no chão. A gente ainda está construindo a nossa base. É o que eu quero falar para vocês. Quando você está inserido em uma campanha, vamos supor que você é o Player 1 e você criou o personagem A. O personagem A, ele é diretamente uma relação entre o player, o mestre e o universo. Não existe personagem A sem o mestre. Não existe personagem A sem o player. Não existe personagem A sem o mundo. Pode existir? Talvez, e a gente já chega lá. A priori, não pode. Guarda essa informação, depois a gente destrincha. Inclusive, esse vídeo aqui possivelmente vai ter mais continuações, Fenomenologia do RPG, parte 2, 3, 4, 5, porque eu preciso falar muito superficialmente, porque como é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, eu sei que ele vai ficar muito longo, e eu não posso falar detalhadamente sobre o papel de cada um nesse contexto. Eu vou dar só um embasamento inicial, e talvez nos próximos eu diga o que precisa ser dito. E bom, voltando aqui, não só o A é uma relação direta com o player e o mestre, mas cada um tem uma relação direta com cada um. Tem muitos outros pontos para conectar, mas enfim, vocês entenderam. E não só os players têm uma relação direta uns com os outros, mas os personagens têm uma relação direta uns com os outros. E aí mora uma questão que é parcial do mestre. Ele pode querer que os personagens tenham relação entre si, mas ele também pode querer que os personagens não tenham relação entre si. Um desejo do mestre. Ou do player, né? O player fala, olha, eu queria ter uma relação com o outro personagem, do meu amigo Player 4. Se o mestre quiser, pode. Se o mestre não quiser, não pode. Porque esse universo, ele é do mestre. O mestre decide o que pode e o que não pode acontecer. Tem outras coisas a se falar sobre isso? Tem, mas a gente já chega lá também. Tem muitas coisas para falar. E a cada vez vai ficando mais interessante. Quando você cria um personagem, esse personagem, obrigatoriamente, ele possui alguma parte da sua característica de personalidade, ou sua característica de consciência, da sua consciência enquanto player. Então, por exemplo, o personagem A,
ele é um bardo. E o player 1, ele criou um personagem bardo porque ele achou que era conveniente para a campanha, para a história, porque o mestre pediu ou porque ele simplesmente quis. Não importa. A questão é, como o personagem A é um bardo, o player 1 ele vai ter que explorar aspectos da sua própria personalidade que condizem com um estereótipo, com um arquétipo de um bardo. Então, por exemplo, carisma, sedução, lábia, retórica, dialética, comunicação e outras coisas que são característicos de um bardo. Libido, sedução. E isso é apenas uma porcentagem do player. Por exemplo, se ele quisesse criar um outro personagem que fosse um bárbaro, esse outro personagem que fosse um bárbaro seria respectivo, por exemplo, dessa parte aqui da personalidade do nosso player. A2. Porra, um 2. A2. Esse A2 é o bárbaro. Esse aqui é o bardo. E, por exemplo, ele quer criar um outro personagem que na verdade é uma mulher. Só que o player 1, ele é um homem hétero, tá? Hétero cis. Só que ele quer criar um personagem mulher. A3. Percebe-se que tanto o A, o A2 e o A3 fazem parte da mesma consciência maior, que é o player. A gente sabe que o player, ele não é unicamente isso, ele não é unicamente isso e unicamente isso. Isso aqui são apenas fragmentos menores de uma consciência maior, de características de personalidade de uma consciência maior. Ok? Se juntar todos os fragmentos de personagens, você tem um player, ou você tem talvez um player. Porque você pode juntar todos os personagens possíveis que não necessariamente vai dar o player na sua totalidade, enquanto ser humano, enquanto consciência, sabe? Ok, as mesmas coisas para os outros personagens, tá? Não vou fazer tudo isso aqui porque vai ficar uma bagunça. Agora pensa comigo, eu vou pegar o player 4 aqui eu já baguncei demais. O player 4. Quando você é convidado para uma mesa de RPG, para uma campanha, para uma história, para um universo de RPG, você entende que assim, você, enquanto ser humano, não consegue entrar dentro desse jogo. Você não consegue entrar dentro de um jogo de videogame, não consegue entrar dentro de um anime, de um mangá, não consegue inserir você dentro daquele universo. A mesma coisa no RPG. O que você faz é você cria um personagem, você cria um avatar que seja compatível com aquele universo, e você tendo um veículo físico para aquele universo, para você não é físico, mas para aquele universo ele é físico. Você tendo um veículo físico para aquele universo, você pode transportar sua consciência para aquele universo. Entende? Exatamente isso que acontece em uma campanha de RPG. Só que assim, o fato de você ter transportado a sua consciência para esse universo, você precisa entender que assim, quando você participa de uma campanha de RPG, o jeito mais fácil de você realmente fazer parte daquele mundo, fazer parte daquele universo, fazer parte daquela história, é você cortar os laços que você tem com as suas consciências maiores. Porque quando você corta os laços que você tem com as suas consciências maiores, os personagens que estão inseridos nesse universo, eles não têm a mínima ideia de que exista algo maior, que na verdade eles são fragmentos de uma consciência maior. Eles não têm a mínima ideia que isso existe. E é importante que eles não saibam, porque isso faz com que eles entrem na história, entrem no mundo, entrem no universo e participem da história que o mestre quer contar. E para os personagens,
essas figuras aqui são figuras muitíssimo interessantes. Mas para falar sobre elas, a gente vai falar sobre o mestre. Para os personagens, a figura do mestre nada mais é do que Deus, a própria divindade suprema. E eles estão errados? Não, não estão errados. Você poderia explicar que na verdade que os personagens são apenas fragmentos de uma consciência maior, e na verdade o mestre não é Deus, é apenas criador desse universo local. Você está certo? Também. Mas eles estão certos em pensar que o mestre é Deus, porque eles estão certos. Tudo o que acontece aqui é o mestre que decide, e somente ele que decide o que pode e o que não pode acontecer aqui. Só que existem coisas interessantes que podem acontecer também. O mestre, ele pode muito bem querer que, na verdade, essa relação aqui não exista. Ele pode muito bem querer que os personagens nem saibam que o mestre existe. E ele pode dizer que, na verdade, dentro desse mundo existem figuras, existem entidades, existem consciências que são deuses. E eles sim que são os criadores desse universo. O mestre pode fazer isso. E o mestre pode contar que, na verdade, o quadrado criou o espaço, o triângulo criou o tempo, a estrela criou as almas, e a bola criou a natureza. E eles são de fato deuses? São. Para os personagens, eles são deuses. Mas a gente sabe que eles não são na sua totalidade Deus. Eles são apenas fragmentos de uma consciência maior. Tanto o quadrado, quanto o triângulo, quanto a estrela, quanto o círculo. Para os personagens, isso que a gente chama de players, player 1, 2, 3, 4 e o 5, ele está muito próximo do que a gente, enquanto humanidade, chama de, por exemplo, dá nomes, né? De, por exemplo, anjos, demônios, entidades, guias, mentores, consciências elevadas, o que algumas pessoas chamam de extraterrestres, multidimensionais, intraterrenos ou outro, qualquer tipo de coisa. Cada um tem a sua nomenclatura para o que quer que as pessoas acreditam que essas consciências maiores sejam. Eu superior também. O nome que você quiser dar, não importa. Mas que existe essa correlação no nosso mundo real, bom, existe. Algumas pessoas sabem que ela existe porque estão conectadas. Algumas pessoas não sabem que ela existe porque ela mesma quis se desconectar para que ela pudesse experienciar melhor o propósito dela enquanto personagem, participando de uma história que o mestre convidou para que possa explorar uma campanha, uma história que o mestre montou. E existem também personagens que na verdade eles foram cortados, eles não voluntariamente quiseram esquecer, eles... Bom, e existem diversos outros tipos também. Tá começando a ficar interessante. E já tem meia hora de vídeo. Ok. Gravou esse primeiro painel. É importante. Sobre a segunda parte da fenomenologia do RPG, que na verdade ainda faz parte da primeira, porque está no primeiro vídeo,
como é a segunda lousa, vou chamar de segunda parte. A gente sabe que em uma campanha de RPG normalmente só existe um mestre. Só que a gente também sabe que não existe um único mestre de RPG por aí, né? Todos nós sabemos. Eu vou fazer isso só agora, não vou fazer de novo não, ok? Uma chatice demais. E esse mestre aqui, ele quis fazer com 4 players só, porque eu tô com preguiça. Se eu fizer outro, vai ser 3 players. A gente sabe que não existe um único mestre de RPG. Existem diversos mestres de RPG. E a gente também sabe que um único mestre de RPG não obrigatoriamente vai compor uma única campanha. Ele pode ter diversas campanhas. Então, por exemplo, todos esses aqui pode ser o mesmo mestre. Pode. Todos esses aqui pode ser outros universos. Pode ser os mesmos. Pode ser tudo que o mestre quiser que seja. Mas nesse caso aqui, esse é o mestre 1, esse é o mestre 2 e esse é o mestre 3. Como a gente já falou, do player 1, 2, 3, 4 e 5, para todos os casos vocês vão ser o player 1, para ficar mais fácil a compreensão. Quando você participa de uma campanha de RPG, não obrigatoriamente você só pode participar daquela, você pode participar de outra campanha. Então, por exemplo, você está jogando na campanha do mestre 1, mas você também está jogando na campanha do mestre 2 e na campanha do mestre 3. E não obrigatoriamente você precisa fazer um personagem novo para cada campanha, a menos que a proposta do universo local, né, a proposta do mestre, seja uma proposta completamente diferente da proposta que você montou o seu personagem inicial. Por exemplo, aqui é D&D, Dungeons and Dragons. Aqui é Tormenta 20. Tor 20, ok, Tormenta 20. Aqui é Ordem Paranormal. Ordem Paranormal, L. ODPL. E o outro Call of Cthulhu. Vou tirar esse aqui que Tormenta e D&D são um pouco semelhantes. Call of Cthulhu. Aí escrever Cthulhu aí você me pega, né, amigão? Call of Cthulhu. Quando você tem campanhas diferentes, você obrigatoriamente possui regras diferentes. Por exemplo, D&D, você pode criar um personagem elfo, pode criar um personagem goblin, pode criar um personagem golem, pode criar um personagem pato. Eu tenho um personagem que é um pato, e ele é mestre, monge, ele é um pato, muito zica. Você pode criar um personagem que ele é simplesmente um humano. E bom, avatares diferentes. O que importa é se o mestre autorizou que aquele avatar ele pode abrigar alguma consciência. Porque, novamente, você, enquanto ser humano, não tem a capacidade de se colocar ou se teletransportar para um jogo fictício do mundo real, entre aspas, ok? Então, o que você faz? Você entra em um veículo físico daquela realidade compatível com a sua consciência. E aí que tá. Você pode ser uma gota d'água? Pode. Se o mestre quiser, você pode. Porque o mestre é Deus daquele universo. Se ele falar que você pode, você pode. Mas se ele falar que você só pode ser humano, como Call of Cthulhu, você obrigatoriamente só pode ser humano. E, bom, para todos os casos, em todas as campanhas, eu particularmente nunca participei de nenhuma campanha contrária disso. E se vocês tiverem ideias ou convites, eu aceito. Nenhuma campanha é solta, é alargada. Você faz o que você quiser e você... bom,
tem a sua liberdade, mas toda campanha tem uma história por trás, tem uma narrativa, tem um contexto. Você não tá lá para estar lá porque você quer fazer qualquer coisa lá. Não, você é convidado para participar de uma história que o mestre quer contar. Então, por exemplo, aqui ele queria 5 investigadores. Então você tem um propósito nesse mundo, nesse universo. Você faz parte de um dos 5 personagens que o mestre quer que sejam investigadores. Você não tá aqui para fazer qualquer coisa aleatória. Assim como em D&D, o mestre ele queria 5 personagens que estivessem dispostos a participar da revolução. É um propósito, sabe? Você não tá lá ligado, você tem um propósito para estar lá. Assim como em Ordem Paranormal, que o mestre, por exemplo, ele quer, num exemplo, né, 4 personagens que estejam dispostos a lutar contra o sobrenatural com 100% de chance de morrer. Você tem um propósito, você não tá lá porque por uma aleatoriedade, por uma coincidência, por um acaso. Porque não existem acasos, não existem coincidências, enfim. Além de existir uma correlação direta entre todos eles, não obrigatoriamente sempre, tá? Existe uma correlação entre mestres. Eu vou colocar mais um aqui. Eu falei que ia fazer só 3, né? Vou fazer só 3 então. Existe uma correlação entre mestres, que cada mestre conversa entre si, né? Porque, por exemplo, se você já jogou com alguma pessoa, você sabe que mestres se conhecem, né? Então, por exemplo, olha, eu estou contando uma história aqui que acontece isso, isso, isso. Nossa, que legal, eu estou contando uma história que acontece isso, isso, isso. E eu, isso, papapá. Eles conversam entre si. Contam suas histórias, contam como é que está sendo seu universo. E isso dá ideia para outros mestres de como ele administrar o seu universo. E não só os mestres, mas também os próprios personagens. Eles conversam entre si nas suas próprias histórias e campanhas, mas eles podem muito bem conversar entre outros em outras coisas, entende? Em outros universos de outras campanhas. E novamente, não obrigatoriamente é foda. Precisa ser sempre players diferentes, até porque um RPG, se você já participou, você sabe que é praticamente uma seita, né? Você precisa ser convidado, porque para você achar alguém que joga RPG é algo surreal. É igual a maçonaria, você tem que ser convidado. É a mesma coisa. Enfim. Escada do caralho. Meia hora já. Então você entende que, na verdade, nenhum universo está de fato tão separado assim, que eles estão, na verdade, correlacionados. Pode não parecer para os personagens. Para os players, talvez nem tanto quanto para os mestres. Os personagens não têm a mínima ideia disso, porque faz parte da história que eles não saibam. Pode existir algum mestre que queira que os personagens saibam que, na verdade, eles são fragmentos de uma consciência menor? Sim, inclusive seria uma ótima ideia de uma campanha de RPG, fica a dica. Seria uma campanha muito complexa e... bom, eu adoraria participar. Se não tiver nenhuma, eu crio a minha. Sinta-se convidado. Para os personagens, eles não têm a mínima ideia de que essa correlação existe. Para os players, eles sabem que essa correlação pode existir, porque eles trocam ideias e essas ideias eles se inspiram e inspiram outras pessoas para fazer isso nos seus universos. E bom, se a gente fazer analogia do que são os players, né, a gente pode colocar como anjos, como demônios, como extraterrestres, multidimensionais, intraterrenos, pode colocar como guias, mentores, e aí que entra aquela história de que eles estão tendo contato com realidades paralelas, com universos paralelos. Se você está fazendo analogia de tudo que eu estou te contando aqui sobre RPG, você consegue nitidamente olhar isso como a nossa vida real, né? E todo mundo crê que somos o que somos e que na verdade não somos o que... bom, não somos isso.
esse painel? Ok. Agora vem a última parte. Espero que esteja ficando interessante para vocês. Terceira tentativa de gravar esse vídeo. Nas outras vezes eu tô bem rápido, então tá bom. As últimas partes desse vídeo começam agora. Isso aqui a gente chama de personagem. Vou colocar PS. Personagem. Eu vou colocar até um pouquinho mais para baixo. Personagem. O personagem, ele está inserido no mundo MD, porque o M já é o mestre. O mundo, ele não aprisiona as consciências maiores, que são os players. Ele não aprisiona as consciências maiores. As consciências maiores, elas não estão presas no mundo que foi criado. As consciências maiores, no caso nós, como humanos que jogamos RPG, eles estão em outra dimensão, além do espaço e além do tempo. Sabe quando as pessoas dizem que, por exemplo, alguma coisa está além do espaço, além do tempo, além dessa dimensão, além da terceira e da quarta dimensão? Pense sobre isso. Pense sobre isso que você está ouvindo. Porque é a mesma coisa. Eles não fazem parte desse mundo, que tem o seu próprio tempo, que tem o seu próprio espaço, que tem as suas próprias dimensões, leis e regras diferentes, que não se aplicam aos players. E existe algo acima dos players? Sim. O mestre. E o mestre, ele é dono de tudo isso aqui. E novamente, para o personagem, o mestre é Deus. Eu vou começar agora a fazer um monte de rabisco aqui para poder colocar como capa do vídeo. Eu vou juntar um monte de rabisco que eu já fiz e vou redesenhar em cima para ficar um monte de rabisco mesmo. Para o personagem, o mestre é Deus. O mestre é de fato Deus? Para você enquanto player, não. Para você enquanto player, o mestre nada mais é do que, a gente vai chamar de Ku. Sim, Ku. O mestre, ele é o criador do universo local. Ele é o criador do universo local. Ok? O universo local a gente pode chamar disso aqui, vai. Ou talvez disso aqui. Ou até disso aqui, mas enfim. Ele é o criador do universo local. E como você sabe, existem diversos mestres. Obrigatoriamente, então, ele é o criador de um universo local, mas existem outros criadores do universo local. Se você já ouviu essa frase, criador do universo local, você no mínimo é uma pessoa bom. Para os players, como a gente acabou de falar, o mestre não é Deus. Os players não estão limitados à sua existência unicamente a este mundo, a essa campanha. Ele pode muito bem participar de outros, como a gente já falou anteriormente. Por isso que ele é aquela figura que a gente chama de anjo, que a gente chama de Deus, ou que a gente chama de anjo, que a gente... Bom, alguns personagens podem achar que, né, na verdade, os players sejam deuses, né? E não apenas uma consciência maior. Enfim. E também, só para ressaltar, players podem muito bem serem mestres, tá? Isso é óbvio de se pensar, mas assim,
o óbvio que eu quero que vocês pensem é que o fato de nessa realidade ele ser um anjo ou um demônio faz com que na realidade dele ele possa ser Deus. Ok? Existe uma figura maior do que a gente chama de mestre? Pergunto para vocês. E eu mesmo respondo sim. A gente vai colocar de S. S por quê? S de sistema. O sistema, ele é maior que mestre. Os personagens não têm a mínima ideia disso. No nosso mundo real, existem alguns personagens que têm pra ser honesto, tem a mínima ideia disso. Eu não vou falar tem ideia completa porque o S, que a gente chama de sistema, é aquilo que a gente tinha falado mais cedo. D&D, Cal, Ordem, Tormenta, T20, e outros. O sistema, ele é maior que o mestre. Por quê? Porque quando o mestre ele quer contar uma história, quer criar um universo, quando ele quer ser o criador do universo local, ele precisa de um manual de como criar um universo. E é exatamente isso que é o sistema. Quando você pega um livro de D&D, livro do mestre, tá lá todas as regras que o mestre precisa seguir quando ele for criar o mundo dele, por exemplo. Ele não pode simplesmente criar um monstro que dá 20 mil de dano, porque isso vai quebrar o universo inteiro dele. E obrigatoriamente, só o fato de existir um personagem que dá 20 mil de dano, ele é uma falha no próprio universo dele. Porque se você tem um personagem que dá 20 mil de dano, o dano que ele vai dar vai ser um dano que vai desestruturar todas as outras coisas envolvendo aquele universo. E muito provavelmente o mestre ele não vai querer mestrar o fato de que o personagem que ele fez dá 20 mil de dano e ele destruiu o universo inteiro. Enfim, vai ser uma falha no sistema. E para que não aconteça falhas no sistema, é preciso que o mestre siga as regras do manual. Só que assim, até agora eu falei para vocês figuras personificadas, entidades personificadas. O sistema não é uma personificação. O sistema ele é um conjunto, ele é regras. Pra gente ele é regras, ele é conjunto. Falo isso em outro vídeo. Falo outras coisas em outro vídeo para não ficar muito cansativo. Quando a gente tem o nosso criador do universo local, agora eu vou rabiscar. Quando a gente tem o nosso criador do universo local, o mestre com os seus players, no seu universo, com seus personagens, com a sua interconectividade uns com os outros, outros mestres também. Cada personagem é obrigatoriamente um avatar que abriga uma consciência, né, fazendo a recapitulação para terminar esse vídeo. A recapitulação, e todo personagem ele é uma relação direta com o mundo, com Deus, que para ele realmente é Deus, e com a sua consciência maior. A gente sabe que enquanto nós estamos como players, a gente sabe que quando um personagem ele morre,
A gente sabe que na verdade ele não morreu. Porque muito bem, esses mesmos personagens, eles podem entrar em outra história, em outra história, em outra história, em outra história. Pode ser do mesmo mestre? Pode ser todos do mesmo mestre. E também, pro personagem, ele acredita que morreu porque é de fato isso que ele deva pensar. Faz parte da experiência ele achar que ele morreu e que ele não é uma consciência menor de uma consciência maior. Ok. Tá ficando um pouco confuso? Um pouco. Só um pouco. A gente também falou que os outros mestres conversam entre si. Esse aqui é um mestre. Vou colocar um outro aqui. E os mestres conversam com os players, que os players conversam entre si, que conversam com outras histórias, que conversam com outras campanhas. Que as ideias vão se correlacionando umas com as outras. E se você fez analogia de tudo que eu contei aqui nesse vídeo, você sabe que, bom, você conseguiu entender que na verdade você é isso aqui. E quando você é isso aqui, você está nisso aqui. E quando você está nisso aqui, você não tem a mínima ideia de que isso aqui existe. E que na verdade você é um fragmento de uma consciência maior. E que na verdade essa consciência maior, ela faz parte de uma iniciativa de alguém chamado Mestre, que convidou essa consciência para que pudesse explorar esse mundo com um propósito, com uma ideia, com uma iniciativa, não por acaso, não por aleatoriedade. E o que a gente também chama de, por exemplo, espectadores, são muito bem os outros players de outras campanhas que vêm para outras mesas e olham para essas mesas. Sabe quando você convida alguém para olhar como você está jogando? É o que a gente pode chamar também de outras figuras como invasores, ou a gente pode chamar de seres de outro universo, ou de outras densidades que são as mesmas coisas. Só que quando a gente está aqui como personagem, a gente acredita que ele é Deus, porque de fato ele é Deus. E o Deus que eu digo é o Deus que você está pensando. Você pode chamar ele do que você quiser. Você pode chamar de Gadu, você pode chamar de Yahvé, e você pode chamar de Miguel. Você pode chamar de Alá. Você pode chamar de outras entidades. Você pode Gnose. Você pode dar o nome que você quiser. Só que assim, você tem que entender que isso aqui não é de fato Deus maior. Ele é o Deus maior desse mundo. E a maioria, talvez 90 ou 98% das pessoas se limitam com o fato de pensar que são apenas isso aqui que existe, sabe? Quando na verdade existe todas as outras coisas. E existe tantas outras coisas que é incompreensível, porque se trata de outras dimensões, né? Em nosso termo de realidade, né? Por exemplo, existe algo além do sistema? Eu te pergunto. E existe? Eu vou contar? Eu não vou contar, porque já tem 50 minutos. E o interessante de quando a gente trata de criador do universo local, e o fato de haver vários mestres, é que a gente está acostumado a pensar que só existe um único Deus. Mas existem diversos outros deuses, de diversas outras histórias, outros mundos, outras realidades que fazem outras situações com outras regras, com outras histórias, com outras narrativas, com outros tudo.
E as pessoas que estão aqui, elas não têm a mínima ideia de que todo esse ecossistema existe, não têm a mínima ideia de que elas fazem parte de algo menor. E as pessoas que têm a ideia disso, por vezes se apequenam por achar que elas são apenas isso, quando na verdade elas são isso. E na verdade, além de serem isso, elas também são isso. E na verdade, além de ser isso, elas também podem fazer parte disso, que também pode fazer de algo além do sistema. Bom, eu tenho mais coisa pra falar sobre isso, mas já tem 50 minutos de vídeo e eu vou deixar pros próximos. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar aqui, como NPC, como regras, como códigos, como Matrix, como dinheiro, como enfim, tudo associado com RPG. Eu nunca vi em nenhum lugar alguém falar alguma coisa sobre isso. Eu acredito que talvez eu seja a primeira pessoa que está falando sobre isso. Não que isso seja algum senso de exclusividade, como se eu fosse alguém especial por estar fazendo isso, não. Mas não existem coincidências, não existem acasos e não existem acidentes. Se você está aqui é porque você precisava estar aqui. Bom, com mais de 50 minutos de vídeo, se você ainda está aqui, muito obrigado. Muito obrigado por me ouvir. Eu acho que se eu plantei alguma coisa na sua cabeça, alguma semente de alguma reflexão, eu me sinto honrado de fazer você pensar que talvez você esteja pensando apenas como personagem e não esteja conseguindo ver um panorama completo das situações, ou talvez um panorama maior e não completo, de fato. Como recados finais desse vídeo, eu queria falar duas coisas. A primeira, que eu falei durante boa parte desse vídeo, é que não existem acasos, não existem coincidências, não existem acidentes, não existem nenhuma dessas coisas. Bom, a segunda coisa que eu queria falar é que Zion fazia parte da Matrix. Zion sempre foi um elemento importante da Matrix, e para que a Matrix existisse e exista como ela é, tão bem quanto ela é imprescindível que exista Zion. É obrigatório que exista Zion. Tanto o arquiteto quanto as máquinas sabiam não só da existência de Zion, mas da localização de Zion. Só que era necessário que Zion existisse para que as máquinas também existissem. Não era unicamente um talvez sutil desejo de não eliminação da espécie que te criou, mas fazia parte da Matrix a existência de Zion. Isso quer dizer que Zion não era real fisicamente? Não, Zion era real fisicamente. Só que fazia parte da Matrix o plano de que Zion existisse, porque era importante que, para as pessoas que despertassem, elas achassem que elas estão livres e que ela possui algum tipo de senso de liberdade, de luta, de coragem, de resistência, para que elas sentissem que fazem parte de algo, para que elas sentissem que elas deveriam continuar fazendo aqui, para que elas sentissem que a sua vida tem propósito e que elas não estão ali apenas como meros alimentos.
era importante que Zion existisse. Era importante que as máquinas deixassem as pessoas terem fé, acreditarem que elas sabem, acreditarem que elas são livres, acreditarem que elas podem fazer a diferença. E bom, para aqueles que ficaram até o final, né, o que eu acabei de falar aqui agora, tem uma mensagem nas entrelinhas. Espero que entendam. Espero que entendam o que eu, na verdade, quis dizer. O que eu realmente quis dizer. Porque o que eu falei foi uma coisa e o que eu quis dizer foi outra. Então, se você se esforçar um pouco, você vai conseguir entender. Eu sei que vai. Porque afinal de contas você tá aqui, né? E bom, talvez eu não esteja falando sozinho, olhando pra uma lousa cheia de rabiscos. Quanto tempo de vídeo? Realmente 56 minutos. Bom, poderia ter feito a apresentação no começo? Talvez. Mas a verdade é que eu não tenho um nome para apresentar, eu não tenho rosto para apresentar. Eu só tenho minhas ideias. E é exatamente isso que importa. E bom, se algum dia talvez eu pensar em algum nome e eu estiver disposto a me aparecer, eu conto um pouco sobre mim. Talvez. Bom, tô enrolando demais. Muito obrigado por ter assistido. Espero que eu tenha feito você pensar um pouco sobre todas essas coisas e ainda vai ter muitos outros vídeos sobre isso, possivelmente. Bom, prometo que os próximos vídeos será muito mais curto e muito mais prático. Isso aqui foi um embasamento geral para os próximos vídeos, porque eu precisava dar o contexto inteiro para poder explicar as outras partes. Então, o contexto inteiro é esse.